Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Vou esperar o pessoal entrando aí. Espetacular. Bom, hoje nós vamos apresentar o Estado do Maranhão. Nós temos uma parceria muito importante lá com a Taguatur, que está aqui com a Maria Dias para falar sobre a empresa, sobre o Estado todo. Em nome da Diversa, que faz parte do Grupo Arbo, eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado aí, tanta gente entrando agora, vários rostos conhecidos, obrigado. E também agradecemos os convidados da Casa do Agente, que fazem aí, né, um grande número, estão conosco já em todos os webinars. Obrigado pela presença. A Taguatur, que está com a Maria, vai nos apresentar hoje o Estado do Maranhão. E eu gostaria de lembrá-los que nós teremos ao final desta apresentação um sorteio do serviço da Taguatur, que é um Transfer in Out mais um City Tour em São Luís. Para quem for na próxima viagem, já está com essa chegada e a saída bem recebido e com o City Tour lá. Importantíssimo hoje, que nos honra muito, em nome da Diversa, em nome do Grupo Arbo, em nome de todos os agentes de viagens, nós temos a presença do secretário de Turismo do Estado do Maranhão, o Catolé Júnior. Muita honra para nós, é um grande prazer tê-lo aqui, e vai ser o próximo para quem eu vou passar a palavra, depois que ele falar alguma coisa, o tanto que quiser, enfim, fique à vontade. A Maria apresenta a Taguatur e nós damos a sequência nessa apresentação fantástica desse destino que precisamos viajar, que precisamos conhecer cada vez mais. O Brasil é belíssimo. Secretário, obrigado por estar aqui, se juntando a nós. A palavra agora é sua. Em nome do Grupo AB, em nome da Diversa, te agradeço. Obrigado pela oportunidade. Opa, boa tarde a todos da Diversa que nos fizeram esse convite através da Maria, da Taguatur, que é uma grande amiga, uma grande parceira, e obviamente que nesse momento de retomada, onde nós estamos equilibrando os passos para que a gente faça esse movimento da maneira acertada, da maneira mais segura possível. Nossa agenda está bem corrida, mas um convite de uma grande parceira como a Taguatur e como a Diversa, nós não poderíamos deixar em branco. Então, fiz questão de aparecer aqui, conversar com vocês, deixar nossa mensagem do Maranhão, esse estado espetacular que nós temos a grande satisfação e a honra de fazer a gestão da política pública do turismo, apresentando ao Brasil e ao mundo toda a diversidade da oferta turística que nós temos, um estado que tem 10 polos turísticos, que tem uma diversidade enorme. É claro que a gente trabalha, até por questão de estratégia, a gente trabalha a nossa promoção fundamentada sobre 2 eixos, que é o ecoturismo e o turismo cultural, mas esse estado é um estado grande, um estado que tem na sua diversidade, a sua maior característica, e eu queria aproveitar aqui para convidá-los a conhecer os encantos dessa terra realmente encantadora. Muito se fala dos lençóis maranhenses, mas a gente tem muito mais o que mostrar, a própria capital São Luís, Alcântara, Chapada das Mesas, o Delta das Américas com Tutóia, enfim, nós temos uma diversidade muito grande que a Maria muito habilmente irá apresentar, mas eu gostaria de deixar aqui registrado mais uma vez o desejo de que vocês, quem não conhecer, que conheçam o nosso estado, que vejam realmente tudo aquilo, toda a paixão com que a gente fala da nossa terra, que realmente é isso que é real, essa paixão é real, o que a gente fala e o que é na realidade, vocês vão conferir que realmente é verdadeiro, mas quem já conheceu, sinta-se à vontade para retornar aqui ao Maranhão. Eu sempre digo que o Maranhão tem uma história, uma cultura riquíssima, tem belezas naturais, a natureza, Deus foi muito dadivoso com todo o povo maranhense, nos brindando com algumas das paisagens mais especiais do mundo, mas o que o maranhense tem de mais especial é o carinho, o afeto, o acolhimento do povo maranhense. Esse estado que fica numa área de transição, onde os ventos do Nordeste encontram com a Amazônia, e eu quero aqui dizer da nossa satisfação e realmente que nós estamos aqui de braços abertos para bem recebê-los e receber também os clientes de vocês.
Obrigado, Catolé. Obrigado. Obrigado pela introdução. Aí eu só queria lembrar que todos, por favor, aí, insiram os e-mails no chat para que a gente possa fazer o sorteio ao final. Maria, agora é com você, por favor. Boa tarde a todos, eu sou a Maria, sou responsável pela parte comercial da Taguator Turismo, né? Nós somos um receptivo que já está há 40 anos atuando no estado do Maranhão, então nós já temos um know-how bem grande, né? Bem amplo de como atuar, o que fazer, de desenvolver esse trabalho no estado do Maranhão de modo geral. Eu vou apresentar para vocês, primeiramente, um vídeo que vai mostrar, vai explicar o nosso estado de forma geral, desde a região norte, onde está a nossa capital, São Luís, e também a região dos Lençóis Maranhenses, até a região sul do estado, com a Chapada das Mesas, uma região também belíssima e que a gente acredita muito no desenvolvimento turístico dessa região. Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Você não conhece Maranhão? Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. Opa, vamos lá. Você está apertando no verdinho. Você já fez o teste, né, Maria? Deu certo? Agora vai. Não, agora vai, beleza. É isso aí. Mas não é bem esse vídeo. Não, então procura outro aí. Eu já lembro todo mundo também que hoje nós soltamos uma lâmina sempre customizável, já lembro todo mundo. Bem legal com a Rota das Emoções. Pronto, não vamos é, lá. Maria? Isso. Tá pronto aí? Tá pronto aqui. Vamos embora. O Maranhão é um dos principais encantos do Brasil. Tem história para contar, tem magia, beleza e alegria. O Maranhão tem gente que tece, que borda, que prepara a terra, que pesca. O Maranhão é um estado de alegria. Vasta área localizada entre o norte e o nordeste do Brasil. O Maranhão é bonito por natureza. Em cada pedaço de chão, o estado avança, realizando mudanças e gerando oportunidades para todos. Praias extensas e um acervo arquitetônico de origem portuguesa, reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, fazem o colorido da capital, São Luís. Tradição e modernidade convivem em harmonia numa cidade acolhedora, rodeada de mar e brisa. Aqui, os caminhos estão prontos. São Luís é o ponto de partida para outras descobertas pelo Maranhão. Na extensa faixa do litoral, o meio ambiente pulsa, com ricos biomas e áreas de preservação natural. O Maranhão é o Brasil colonial, esculpido nas ruínas seculares de Alcântara. É o imenso e delicioso deserto dos Lençóis Maranhenses. Com suas lagoas formadas pelas águas cristalinas das chuvas. São rios, praias, animais silvestres e paisagens paradisíacas do Delta das Américas. Um dos mais belos recortes naturais do mundo. O Maranhão é também cerrado. São cachoeiras, grandes lagoas naturais, corredeiras e aventura na Chapada das Mesas. É o grande Brasil em um só lugar. L'un des plus beaux endroits du monde. Uno de los lugares más bellos del mundo. Die Wüste Brasiliens ist definitiv einer der schönsten Plätze der Welt. Não importa a língua, não importa o sotaque. No Maranhão, todos são bem-vindos. Venha conhecer os encantos do Maranhão. Bom, então, visto isso, né, a gente consegue ter uma ideia de que o estado do Maranhão ele não se resume somente na área dos lençóis maranhenses, né? O nosso estado ele é muito rico em atrativos e eu vou explanar sobre cada um dos destinos que nós trabalhamos dentro do estado. Bom, tá ok minha apresentação, né? Todo mundo consegue assistir. Tá ok. Joia. Então, Perfeito. o Maranhão é um destino para a gente descobrir, né? Muito se fala dos lençóis maranhenses, muito já se procura os lençóis maranhenses, mas hoje a gente pode ter uma ideia de que o estado ele vai muito além disso. Então, a Taguatur ela faz parte de um grupo que já tem mais de 50 anos no mercado, que se iniciou no estado do Goiás
e aí expandiu seus negócios para o estado do Maranhão, onde há 40 anos foi fundada a Taguatur Turismo. Então, já desde 1980, nós estamos na capital, São Luís, trabalhando na área de turismo principalmente receptivo, levando passageiros do Brasil e do mundo todo a visitarem o nosso estado. A Taguatur também faz parte da Brasil Total Receptivos. Nós somos uma associação que reúne os principais receptivos dentro do Brasil. Então, onde estamos? A Taguatur tem a sua matriz na cidade de São Luís, a nossa ilha, que é a capital do estado do Maranhão, e lá onde temos a nossa sede e a base de operações. O estado do Maranhão ele é dividido em polos, então os principais polos que trabalhamos é o Polo São Luís, onde tem a nossa ilha, e dentro da grande ilha também temos a cidade da Raposa e São José de Ribamar, e a cidade de Alcântara, que é uma cidade colonial que já fica no continente, mas como nós partimos para a visita a Alcântara a partir de São Luís, ela é considerada como Polo São Luís. O Polo Chapada das Mesas, já no sul do estado do Maranhão, onde tem o Parque Nacional da Chapada das Mesas, sendo feita a entrada por Imperatriz. A partir de Imperatriz, nós vamos até Carolina para conhecer o Parque Nacional. O Polo Lençóis Maranhenses, que fica na região norte do estado também, é onde nós temos o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, com as suas 3 principais formas de entrada, que é a cidade de Barreirinhas, Atins ou Santo Amaro. E a Rota das Emoções, que é o roteiro integrado, que vai iniciar no estado do Maranhão, passando pelo Piauí, finalizando em Jericoacoara, no Ceará. Então, o Polo São Luís tem diversos atrativos, é a parada obrigatória para quem vai conhecer os Lençóis Maranhenses, precisa também conhecer a nossa capital, conhecer São Luís e seus arredores. São Luís ela é a única cidade brasileira que ela foi fundada por franceses lá no século XVII. Posteriormente, ela foi invadida por holandeses e em seguida colonizada por portugueses. Então, São Luís tem uma herança europeia muito forte que pode ser observada nos casarões que estão principalmente no nosso centro histórico, né? Ali no centro antigo da cidade. São Luís é patrimônio da humanidade pela Unesco desde 97. Então, São Luís reúne a maior quantidade de casarões coloniais do Brasil. Então, se a gente juntar as principais cidades históricas, né, Mariana, em Minas Gerais, Olinda também, a gente ainda não chega na quantidade de casarões tombados que nós temos no nosso acervo arquitetônico maranhense. Então, a partir de São Luís, nós temos alguns passeios ofertados para o visitante, que eles são o City Tour, que é para ter uma vista panorâmica da cidade, passando pelas praias urbanas de São Luís, finalizando no centro histórico com visita aos casarões. O By Night, que nós trabalhamos ele principalmente durante o nosso período junino, que é onde nós temos os festejos de Bumba Meu Boi. Então, durante o mês de junho inteiro, nós temos esse By Night, levando os passageiros a conhecerem a nossa cultura popular, conhecerem o Bumba Meu Boi. Então, finalizamos aí no mês passado. Esse ano ele foi diferente, foi digital, né? O Bumba Meu Boi, as apresentações foram de forma de lives, mas essa é uma cultura muito forte que nós temos no Maranhão, que é o Bumba Meu Boi. É uma festa popular, uma festa desenvolvida pelos maranhenses e é muito rica, tanto em cores, em sons. E durante o mês de junho nós levamos os nossos passageiros a conhecerem os arraiais de Bumba Meu Boi. O anoitecer gastronômico, que ele vai ser um passeio noturno, começando com o pôr do sol ali no Palácio dos Leões, na entrada do Centro Histórico, visitando o nosso Museu da Gastronomia Maranhense, onde o passageiro ele vai conhecer as principais referências gastronômicas do Maranhão, né? Nós temos uma referência muito grande, vinda tanto da Europa quanto as matrizes africanas e também a matriz indígena, que influenciaram a nossa gastronomia. Parque Botânico da Vale é uma área de preservação ambiental. Nós também podemos fazer uma visita para conhecer o nosso bioma da região do Maranhão. São José de Ribamar com Raposa é uma visita náutica. Então, o passageiro ele vai sair de São Luís em veículo até São José de Ribamar e de lá ele vai embarcar em um modelo rústico de embarcação típica da região, usado geralmente pelos pescadores locais. E aí de lá ele vai seguir pela orla até a Raposa. Na Raposa nós podemos ver uma formação similar aos Lençóis Maranhenses, só que numa escala muito menor, que é o que a gente chama de fronhas maranhenses. Então o passageiro que está ali na cidade de São Luís tem a possibilidade de ter uma degustação do que será a visita aos Lençóis Maranhenses, visitando as fronhas maranhenses na região da Raposa.
náutico com trilha na ilha de Itaputiba, também na região da Raposa, onde é feito uma visita principalmente de base comunitária, uma integração com a população local, e a visita a Alcântara, que é feito a travessia em lancha a partir de São Luís pela manhã, por volta das 7 horas da manhã, dependendo da tábua de maré, indo até Alcântara, uma travessia de mais ou menos 1 hora, e ali começa-se a explorar a cidade de Alcântara, que é uma cidade colonial, que ela tem ruínas de construções do século XVII, e ela conta uma história muito bonita do período colonial do Brasil. E aí, no final da tarde, retorna-se para São Luís também com 1 hora de travessia. Aqui algumas imagens para a gente conhecer um pouco a nossa cidade, né? As praias urbanas de São Luís, as praias que ficam principalmente na Avenida Litorânea, bem próximo aos hotéis. O nosso teatro, Teatro Arthur Azevedo, é um teatro que foi encomendado por portugueses, então sua construção ela é bem tradicional, colonial portuguesa. E as ruas do Centro Histórico de São Luís, que são calçadas em pedra de cantaria e também em paralelepípedo. Então, não entra carro no Centro Histórico, toda a visita é feita a pé. O By Night, que é o conhecimento do Bumba Meu Boi, né? Esse daqui é o nosso principal personagem, que é o Bumba Meu Boi, e o miolo, que é como a gente chama a pessoa que fica dentro, que dá vida ao Bumba Meu Boi para contar essa história tão bonita. Os personagens que vão fazer a música vão trazer essa história, contar essa história, uma história trágica, por isso que a gente costuma dizer que é um grande teatro ao céu aberto, mas com um final feliz. E as ruas do nosso centro histórico, que elas ficam todas coloridas com as bandeirolas de São João durante todo o mês de junho. E o anoitecer gastronômico, passando pelo Museu da Gastronomia, com as nossas referências, né? O Guaraná Jesus, que é um refrigerante que a pessoa só pode experimentar no Maranhão, ele é o nosso refrigerante mais tradicional. A tiquira, que é uma cachaça que tem a coloração roxa, porque ela é feita da mandioca, então essa coloração dela é natural. E aqui os principais ingredientes da nossa gastronomia, que são os frutos do mar, camarão, peixe, lagosta, ostras também muito forte. E o arroz de cuchá, que é um arroz típico maranhense, que ele tem a folha da vinagreira, que dá um gostinho amargo, e por isso ele combina tão bem com frutos do mar. Alcântara, cidade colonial, que tem muitas ruínas a serem visitadas e também museus que contam a história do período colonial do Brasil. Então, depois de conhecer a nossa capital, de conhecer a nossa história, São Luís é uma cidade que guarda muita história, né? Uma cidade muito antiga, o passageiro ele já pode conhecer os Lençóis Maranhenses, ele já pode partir para esse lugar também, que é único no mundo. Nossa base é a cidade de Barreirinhas, que fica a 4 horas aproximadamente de viagem de São Luís. Então, nós saímos de São Luís pela manhã, por volta das 7 horas, para chegar por volta das 11 horas a Barreirinhas. E a partir de Barreirinhas, que nós fazemos todos os passeios para visita ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Aqui dá para ter uma ideia em escala do tamanho do parque, então realmente é uma formação muito grande. O passageiro que vai visitar o parque, ele vai conhecer uma pequena parte dessa imensidão, né, desse lugar tão bonito. Então, Barreirinhas é o principal portão de entrada do parque. Em Barreirinhas, o passageiro ele vai ter a melhor estrutura de hospedagem, de restaurantes. Lá tem bancos, então cartão de crédito é possível usar. É uma cidade. Barreirinhas tem toda a estrutura de cidade, uma cidade pequena, mas oferece todo o conforto e comodidade de uma cidade. É muito importante observar que para fazer esses passeios disponíveis a partir de Barreirinhas, o passageiro ele precisa ficar hospedado em Barreirinhas pelo menos uma noite para ele conseguir fazer 2 passeios. Algumas vezes acontece do passageiro ficar em Atins, que é um outro vilarejo, então ele não vai poder fazer os passeios disponíveis em Barreirinhas. Atins é um vilarejo, eu vou chegar lá, que está localizado a 1 hora de distância de Barreirinhas. Então, por isso a importância de observar bem a hotelaria que seja feita em Barreirinhas. Os serviços disponíveis, então, 4x4 aos Grandes Lençóis, que é o passeio mais tradicional, no veículo tipo jardineira, vai atravessar em balsa pelo Rio Preguiças, e de lá seguir em trilhas de areia, de terra batida, de alagados, até a entrada do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
A partir de lá, é feita uma caminhada pelas dunas para poder tomar banho nas lagoas e assistir o belíssimo pôr do sol ali de cima das dunas. 4x4 é o Canto do Atins. É um passeio que nós vamos visitar o vilarejo de Atins, porém a hospedagem vai ser em Barreirinhas. Então, visita-se a Praia do Atins, visita-se o Camarão do Antônio ou da Luzia, que são 2 restaurantes muito típicos ali na região. Eles ficam, na verdade, são os únicos restaurantes que tem ali, e eles são famosos pelo camarão grelhado, que tem um tempero secreto que deixa o camarão, o melhor camarão, acho que do Brasil, é o Camarão do Antônio e o Camarão da Luzia. E aí, depois de visitar as lagoas do lado de Atins, retorna a Barreirinhas. Cardosa, que é a flutuação no Rio Formiga, então o passageiro ele vai fazer um boia cross, mas é um boia cross bem leve. Ele vai sentar nas boias, aquelas grandes boias, e descer o Rio Formiga, apreciando a natureza, contemplando ali a região e se refrescando nas águas do rio. É bem tranquilo, é um passeio mesmo para aproveitar amanhã e relaxar. Depois de uma longa caminhada pelas dunas, é ideal. O trekking é um produto relativamente novo, mas é um produto que tem sido muito procurado, principalmente pelas pessoas que têm um condicionamento físico, que gostam de esporte de aventura, que gostam de turismo de aventura também. O trekking ele vai ser a caminhada dentro do parque, então existe a possibilidade de passar um dia inteiro caminhando, ou então dormir uma noite ou 2 noites dentro do parque, acampado ali nas comunidades que vivem dentro do parque. Casa de Farinha e Artesanato de Marcelino são 2 produtos de base comunitária. Na Casa de Farinha, a gente visita a comunidade de Tapuio e no Artesanato de Marcelino, visitamos a comunidade de Marcelino, onde tem as mulheres de fibra, que são conhecidas por produzir artesanato a partir da fibra do buriti. Então, a gente vai conhecer a comunidade local que vive próximo ali de Barreirinhas e conhecer um pouco da história das pessoas que têm ali uma cultura de vida tão diferente, né? Porque estão ali em meio ao deserto, bem próximo, em cidades muito pequenas. O Delta das Américas, pelo lado maranhense, é o bate-volta. Nós saímos de Barreirinhas, visitamos o lado maranhense do Delta das Américas. Importante lembrar que o Delta das Américas ele está localizado 70% do seu território no estado do Maranhão e 30% do seu território no estado do Piauí. Então, a partir do lado maranhense, a gente consegue ter uma ampla visão do que é o Delta das Américas, né? Essa formação que é tão importante nas 3 Américas, no continente americano de modo geral. Então, é feita a visita a partir de Barreirinhas, indo pela manhã e retornando no final da tarde, fazendo a travessia das ilhas em lancha voadeira. Lancha voadeira, circuito Caburé. Esse circuito ele vai passar pelo rio Preguiças, então ele vai sair de Barreirinhas, visitar 3 comunidades, que é Vassouras, Mandacaru e finalizando em Caburé. Caburé é um braço de areia que está entre o rio e o mar, então ali a gente faz a parada para o almoço. E o passageiro que está em Caburé, ele tem a possibilidade tanto de tomar banho de rio, quanto de tomar banho de mar. Então, ali é bem eclético, tem essa diversidade, um tempo de descanso e de banho ali é disponível após o almoço, e depois o passageiro retorna a Barreirinhas no final da tarde também. O tour em quadriciclo, pelo circuito Caburé, ele vai sair de Barreirinhas em quadriciclo, são 2 pessoas por quadriciclo, no máximo, né? Existe a possibilidade de 1 pessoa por quadriciclo também. E ele vai sair por volta das 8 horas da manhã, passar pelo Parque dos Pequenos Lençóis em quadriciclo, então ele vai pilotando durante toda a trilha de dunas, com parada para banho em lagoa. Aí ele vai chegar em Caburé para fazer o almoço, também tem o tempo de descanso, tempo de banho, e retornar em quadriciclo até Barreirinhas. Então, ele vai chegar já no final do dia, geralmente depois do pôr do sol, e aí vai ter uma experiência completa de o que é os lençóis, né? Ele vai atravessar todo esse campo de areia em quadriciclo. É muita aventura, realmente, para quem gosta de turismo de aventura. Para mim, é um dos passeios mais imperdíveis, assim, digamos, da região. É muito legal mesmo. Principalmente quem vai com família, quem tem adolescentes, também é muito legal. E Santo Amaro, que é um outro vilarejo, forma de entrada ao Parque Nacional, que fica já ao final do parque, é onde guardam as lagoas mais bonitas, as maiores lagoas e as maiores dunas. Nós temos a possibilidade de visitar Santo Amaro
a partir de Barreirinhas e ficar hospedado em Barreirinhas também. Então, aqui a gente tem um pouco do que é, né? Essa é uma das formas de entrada do parque, escalando uma duna de aproximadamente 30 metros de altura, com auxílio de uma corda. Porém, não é a única forma. Existem outras formas que não precisam fazer essa escalada aí na duna. É um roteiro, apesar de parecer cansativo, que ele é adequado para qualquer idade. Nós recebemos muitos grupos de melhor idade e eles conseguem fazer, sim, todos os passeios. Não tem nenhum tipo de restrição, a não ser que a pessoa tenha dificuldade de locomoção, né? Uma pessoa que utilize cadeira de rodas ou muletas, alguma coisa assim, dificulta, sim, o acesso. Porém, quem não tem nenhum tipo de dificuldade de mobilidade pode fazer sem problemas. O guia ele vai estar sempre junto, ele vai apoiar, ele vai aguardar o tempo da pessoa de caminhada também. Nossos grupos são grupos reduzidos e por isso existe essa facilidade do guia estar sempre próximo. E aí, chegando no alto das dunas, essa é a visão que tem das lagoas, são enormes, né? Lagoas bem grandes, bem extensas, onde os passageiros podem fazer o banho, parar para tomar banho e aguardar o pôr do sol. E aqui o caminho de trilhas, feitas em veículo 4x4, tipo jardineira, passando por regiões de areia e de alagado. Também a aventura ela começa desde a saída do hotel em Barreirinhas até o retorno. Então é um roteiro assim de muita emoção, de muita adrenalina o tempo inteiro. O trekking, então, é a caminhada, né? Existem alguns formatos de caminhadas para o trekking e a pernoite é feita dentro do parque, nas casas das pessoas que vivem dentro do Parque dos Lençóis Maranhenses. Aqui eu tenho o mapa do trekking, existem são na verdade 5 modalidades. Caminhada de um dia inteiro da Lagoa Bonita até a Lagoa Azul, ou então da Lagoa Azul até Atins, ou então formato mais completo, ele vai sair de Atins, passar uma noite na Baixa Grande, que é uma das comunidades que vivem dentro do parque, mais uma noite na Queimada dos Britos, que já é outra comunidade, e finalizar em Santo Amaro do Maranhão. Então, ali vai ser a caminhada completa do parque, duração de 3 dias. Então, aqui a gente tem as configurações, a pernoite dentro do parque, a de um dia, que tem a Lagoa Azul até a Lagoa Bonita, ou Lagoa Azul até Atins, a duração de 10 ou 12 horas, aproximadamente entre 11 e 14 quilômetros de caminhada. Então, aí já é uma caminhada extensa, exige um certo condicionamento físico do passageiro. De 2 dias, com uma pernoite dentro do parque, de Atins a Barreirinhas ou de Barreirinhas a Atins, aproximadamente 11 horas de caminhada total, né? Então, no total, são 11 horas, com parada para banho, com a pernoite nas comunidades. Então, apesar de serem 2 dias, é um pouco mais leve, menos intenso do que a caminhada de um dia. E 3 dias de caminhada, o circuito completo, de Barreirinhas a Santo Amaro ou de Atins a Santo Amaro, que tem aproximadamente 22 horas de caminhada total, com 2 pernoites dentro do parque, uma em cada comunidade. Então, chegando em Atins, Atins é um oásis em meio ao deserto, a gente costuma dizer, né? Um vilarejo que fica ali no início do parque, onde começam as formações de dunas. E Atins é um vilarejo muito charmoso, ele oferece pousadas de charme, a praia do Atins tem uma oferta de restaurantes na beira da praia muito legal, que não são restaurantes, são barracas de praia, né? E passeios como a cavalgada e a revoada dos Guarás. Então, os serviços disponíveis a partir de Atins, então, para aquele passageiro que ele quer ficar hospedado em Atins, são 4x4 ao Canto do Atins, é um circuito similar ao que sai de Barreirinhas, que vai visitar o Canto do Atins, vai visitar o restaurante do Antônio ou da Luzia, as lagoas da região de Atins e retornar para Atins no final do dia. A Revoada dos Guarás, que é onde a gente vai até um ponto estratégico para observar os guarás retornando aos seus ninhos no final do dia. Então, o céu ele fica tomado pelo vermelho, né? O guará é uma ave típica local que tem as penas de um vermelho bem vivo. Então, nesse passeio, o céu ele fica tomado pelo vermelho dos pássaros junto com o pôr do sol. Então, é muito bonito para quem gosta de apreciação de pássaros. O pôr do sol a cavalo, nascer do sol a cavalo, são 2 formatos também de passeios, ou saindo bem cedinho ou saindo já no final do dia.
para observar o pôr e o nascer do sol a cavalo de uma duna. Então, o passageiro ele vai sair a cavalo desde Atins, vai até o início das dunas e de lá observar ou o pôr do sol ou o nascer do sol. E também a visita às lagoas Tropical, Capivara ou Sete Mulheres feitas a cavalo. O guia ele vai com grupos pequenos, né, de no máximo 4 passageiros por vez. E aí ele vai fazer essa visita que é um contato, assim, 100% natureza. Não existe nenhum tipo de veículo, é tudo feito com o cavalo e caminhadas também. Santo Amaro é o Paraíso Escondido, é uma região ali de um acesso um pouco mais complicado, ele precisa ser feito, transfer em duas partes, ele é feito até a base, que seria Sangue, e de lá segue em 4x4 até Santo Amaro. Então, para quem realmente está disposto a conhecer Santo Amaro, oferece um dos cenários mais bonitos da região. Porém, Santo Amaro é uma cidade mais escondida, então nós não temos uma oferta tão grande de serviços em Santo Amaro. Tem os tours em 4x4, as lagoas da região de Santo Amaro, que são Betânia, Andorinha e Gaivota. Quem visita Santo Amaro geralmente fica surpreendido, porque diz que são as lagoas mais bonitas, de águas mais cristalinas e as dunas também mais altas. E a cidade de Santo Amaro está bem próxima ao início da formação de dunas. Então, quem está em Santo Amaro tem esse contato bem próximo com o parque. Tem ali também o Rio Alegre, que ele alimenta uma das lagoas. Então, é lagoa que ela vai estar cheia durante todo o ano. É possível de fazer visita e banho de lagoa durante todo o ano. E aí, quem já conheceu os Lençóis pode seguir para a Rota das Emoções, que é um roteiro integrado, iniciando nos Lençóis, passando pelo Delta e finalizando em Jericoacoara. É um roteiro de tripla dose de emoção, que não tem como dar errado. É um roteiro de cenários maravilhosos. Jericoacoara já é um destino que se vende sozinho, né? As pessoas gostam muito de visitar Jericoacoara e também os Lençóis. E aí aproveita e conhece no meio do caminho o Delta do Parnaíba, que é uma região também pouco visitada, mas muito importante para o nosso turismo e muito diferente. Então, para quem gosta de esportes de vento, né, como surf e principalmente o kitesurf, a Rota das Emoções é o produto ideal, né, um turismo de aventura e de esportes ao ar livre. Principalmente nesse momento, nós vamos priorizar mais esses roteiros que sejam de contato com a natureza, que sejam ao ar livre. Então, aqui a Rota das Emoções, iniciando no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, pela cidade de Barreirinhas, seguindo até Tutóia, no limite do estado do Maranhão, onde fazemos a travessia em lancha até a cidade de Parnaíba, no Piauí, atravessando o delta do Parnaíba. E aí finaliza em Jericoacoara, já no estado do Ceará. Então, as configurações da Rota das Emoções, a Rota Smart, tem 5 noites, é o roteiro mais básico que nós oferecemos, então a gente não tem como trabalhar esse roteiro com menos de 5 noites. A rota tradicional são 6 noites, a super rota com 8 noites, a mega rota 10 noites e também a gente faz o roteiro sob medida, porque algumas vezes o passageiro ele quer ficar mais noites ou menos noites em cada um dos destinos, então a gente pode fazer isso de forma privativa. Então, a Rota Smart, as cidades visitadas vão ser Barreirinhas, Tutóia, ali no limite do estado do Maranhão, Parnaíba, Jericoacoara. Inclui os passeios da região dos Lençóis Maranhenses, a travessia de lancha pelo Delta do Parnaíba e o tour de buggy em Jeri. Então, seriam 2 noites em Barreirinhas, 1 noite em Parnaíba e 2 em Jericoacoara, com todos os transfers inclusos. A tradicional, que é a rota mais procurada, né, a rota de forma mais confortável a ser feita, ela vai passar por Barreirinhas, vai também visitar Atins, Tutóia, Parnaíba e Jericoacoara. Então, todos os passeios ali da região de Barreirinhas e Atins, a travessia de lancha pelo Delta do Parnaíba a partir de Tutóia e o tour de buggy em Jeri. Então, aí já é 1 noite em Barreirinhas, 2 noites em Atins, 1 noite em Parnaíba e 2 em Jericoacoara. A super rota com 8 noites já vai incluir a cidade de Santo Amaro, então inclui a visita às lagoas de Santo Amaro, tanto da Gaivota quanto Betânia, tendo 2 noites em Santo Amaro, 1 noite em Barreirinhas, 2 noites em Atins, 1 em Parnaíba e 2 em Jericoacoara.
E a Mega Rota das Emoções com 10 noites, ela é o roteiro completo. Ela vai incluir Santo Amaro, Barreirinhas, Atins, Tutóia, Parnaíba e Jericoacoara, incluindo uma noite em Tutóia. E assim, com essa noite, é possível ter uma visita de 4x4 pelo litoral do Piauí, ali na região de Parnaíba, além da travessia de lancha pelo Delta. Então, algumas fotos, né? Iniciando nos Lençóis Maranhenses, o nosso farol, que subindo 162 degraus, é possível ter uma visão panorâmica do que é o parque, do mar e do Rio Preguiças. Caburé, que eu disse, é um braço de areia, né, que fica entre o rio e o mar. Então, aqui a gente tem o rio, do outro lado o mar, e no meio, no banco de areia, nossa base, nossa estrutura de restaurantes, onde nós fazemos a parada para o almoço. Seguindo pelo Delta, aqui a travessia em lancha pelas ilhas do Delta e finalizando com chave de ouro ali em Jericoacoara. Então, outra opção que nós temos, nós trabalhamos também, é o Polo Chapada das Mesas, já no sul do estado do Maranhão. Então, para se visitar a Chapada das Mesas, o passageiro ele vai para o aeroporto de Imperatriz. Ele não precisa ir até São Luís, né? Imperatriz está a 850 quilômetros de São Luís, então o passageiro ele pode chegar diretamente por Imperatriz e de lá ele vai seguir um transfer de aproximadamente 2h30 até Carolina. E de Carolina que saem os passeios para visita à região da Chapada das Mesas. Então, uma região de cerrado, apesar da gente estar ali no Nordeste, né? Uma visão, é um cenário completamente diferente do que a gente espera para o Nordeste, mas que é muito rico. Os principais atrativos da região pela cidade de Riachão, Encanto Azul, Poço Azul, cachoeiras, muitas cachoeiras e trilhas para visitar essas cachoeiras. O complexo de Pedra Caída, que é um eco-resort que oferece toda a estrutura para o turista e também visita as cachoeiras. E o diferencial que nós vemos na região da Chapada das Mesas é que as águas das cachoeiras e dos poços, elas têm uma temperatura agradável, não é aquela água gelada que as pessoas já esperam, né? Quando vai se visitar uma cachoeira, todo mundo já espera que a água seja gelada, difícil de entrar. E lá não, as águas elas têm uma temperatura agradável. Aqui a gente tem outras cachoeiras, os atrativos visitados. Aí os atrativos eles variam conforme o pacote que o passageiro adquirir, para saber onde que ele vai visitar em cada configuração. Aqui em cima a gente consegue ver todo o apoio de trilhas, né, com passarelas, com corrimão, com escadas, que dão acesso a esses atrativos. Então é bem preparado para receber todos os turistas. E para essa região, essa foto aqui, ela não tem nenhum tipo de tratamento. A água realmente ela é bem azul, bem cristalina. E a gente até indica que o passageiro leve óculos de mergulho para poder contemplar as belezas embaixo da água ali da região. Então, os roteiros disponíveis de 4 dias e 3 noites, de 5 dias e 4 noites, 6 dias e 5 noites, e o mais completo, que vai visitar todos os atrativos da região, que é o de 8 dias e 7 noites. Então, para quem vai visitar a região, é sempre importante levar roupas leves, toalhas, chinelos, porque vai ser o dia inteiro em contato com água. É um roteiro que é de cachoeiras, então todas as trilhas elas vão levar uma cachoeira e por isso a importância de estar com roupas, com sapatos que possam molhar e sequem assim de forma rápida. Algumas informações úteis, né? No caso de restrição alimentar, a gente pede que seja avisado com antecedência, porque alguns roteiros eles vão incluir alimentação. A gente não tem foco de febre amarela em nenhum ponto do estado, mas é recomendada a vacinação para quem não tem vacinação contra a febre amarela. A voltagem em todo o estado é 220 e na região, exceto em Imperatriz, o sinal de celular é limitado. O mesmo acontece na região de principalmente Atins e Santo Amaro, não tem rede de celular disponível. E aqui o celular é limitado na região de Carolina e Riachão e Estreito também. E o turismo de aventura, ele sempre envolve atividades que possam trazer um risco. Então, por isso a importância de estar com condutor ambiental, de estar com guia, que ele vai orientar o melhor caminho e ele vai ajustar, em caso de necessidade, os passeios. Por isso a importância de estar sempre com um guia credenciado que a gente vai oferecer
aí nos passeios. Bom, a apresentação sobre o estado de forma breve, né, reduzida, é isso. Para realmente conhecer o nosso estado, os atrativos, precisa viver o Maranhão. Eu convido já a todos que conheçam o nosso estado. O nosso estado está preparado para receber turistas de todas as idades, de todos os que procuram todos os atrativos. Essa foto é da entrada do Centro Histórico, o Palácio dos Leões, que é o Palácio do Governo do Estado do Maranhão. E aguardo a visita de vocês, espero que vocês vendam bastante Maranhão, que é uma venda garantida. O passageiro que vai para o Maranhão, ele não se arrepende, ele não volta com nenhum tipo de arrependimento da viagem. E é isso, obrigada. Muito Obrigado a bom, você. Maria. Nossa, Excelente. sensacional, né? Que destino. Sensacional. Nossa, Sensacional. Muito rico, bom né? mesmo. Tanta É muito beleza completo. natural, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os agentes aí presentes, né, no nosso webinar. Para quem não me conhece, eu sou o João Cruz, sou o comercial executivo de contas da Diverso Turismo, tá? E vou conduzir aqui as perguntas sobre o Maranhão, né? Gostaria de agradecer também o secretário, né, de Turismo, o senhor Catulé Júnior, né? A Maria, obrigado pela belíssima apresentação, que destino fantástico, estou encantado, já estou aqui me programando para estar conhecendo, porque ainda, infelizmente, eu não conheço, né? Mas com essa apresentação, encheu meus olhos. Vamos aqui conduzir as perguntas. E aproveitando também o ensejo, pessoal, a gente enviou hoje uma lâmina, né? Sobre a Rota das Emoções. Essa lâmina pode ser personalizada para todas as redes sociais. Caso vocês não recebam, não estão recebendo, nos avise, tanto eu e o Gustavo, que também é o nosso comercial, está aí presente, a gente entra em contato e envia para vocês, ok? Então, vamos começar com as perguntas. E quanto ao sorteio, quem não pôs né, James? Quem não pôs aí o e-mail, por favor, inserindo aí somente o e-mail, para que o nosso Exatamente, para o Bruno depois fazer exatamente, está pegando aí sorteio. os dados. A primeira pergunta é da casa do agente. Ele pergunta se em Alcântara existe uma base de lançamento aeroespacial. Existe alguma visita relacionada? Sim, na região de Alcântara a gente tem a base de lançamento, né? Ela é de propriedade do Estado, então nós não temos acesso à base, não é possível visitar a base de lançamento, ela é ativa, então não é possível visitar. Nós podemos visitar o Museu da Astronomia, que fica próximo à entrada. Então, isso é feita a visita durante o City Tour em Alcântara, mas a base em si não pode ser visitada. Ok. A Neide Gouveia, ela está perguntando quando vai ser reabertos os passeios turísticos aí no estado de Maranhão. Já estão abertos os passeios no estado do Maranhão. O Parque Nacional ele foi aberto no dia 1º de julho. Então, nós já estamos operando no estado do Maranhão. A Rota das Emoções ainda não foi aberta, alguns dos atrativos não estão funcionando. Mas no estado do Maranhão, todos os atrativos estão funcionando. Tá. O Leandro, o nicho dele, Maria, é mais cadeirantes, tá? Ele quer saber se tem algum pacote de barreirinha que tem estrutura para cadeirantes. Ou algum tour. Não, em Barreirinhas a gente não tem nenhum tipo de acessibilidade disponível, né? Como é areia, uma área de preservação, nunca vai ser possível construir alguma coisa como acessibilidade. Então, infelizmente, o acesso em Barreirinhas é limitado de visitar os lençóis. Pode, sob demanda, a gente pode pleitear a opção de ir em veículo até mais próximo de uma lagoa para que o cadeirante ele possa ser auxiliado por alguém para poder tomar um banho de lagoa. Mas aí precisa ser pedido para a gente com antecedência para a gente poder providenciar esse acesso. Né? Certo. A Neide Gouveia está perguntando aqui qual é a época de lagoas cheias nos lençóis maranhenses. Normalmente, o período ele vai de maio a setembro, quando as lagoas estão no seu nível mais alto. Porém, a gente teve ali um apoio de São Pedro, que mandou muita chuva para a nossa região. Então, durante todo o ano, nós estamos tendo lagoa. Já desde 2017, a gente tem tido um volume bem alto de cheias. Então, por isso, durante todo o ano está sendo possível tomar banho de lagoa. Que bacana, show de bola. Alessi Souza. Ela está perguntando qual a melhor época para fazer a Rota das Emoções.
É um roteiro que realmente o ano inteiro ele pode ser feito. A Rota das Emoções não tem assim um período, porque todos os pontos de visita eles não dependem do clima, né? A nossa região ela não tem uma variação climática muito grande. É sempre quente, sempre calor e com muita brisa. Então, durante todo o ano é possível fazer. Nenhum atrativo ele fecha também em determinado período. Então, é possível fazer durante todo o ano. Uma pergunta que não pode faltar. Tem tarifa, gente? Tem sim. É só entrar em contato com a gente ou através da Diversa mesmo, pode entrar em Sim, contato com a sim, gente, que a sim. gente valoriza essa vontade do agente de conhecer nosso destino, porque quando ele volta com mais vontade ainda de vender. Com certeza. E com mais qualidade para vender também, Com né? certeza, sim. A Janaína Brito está perguntando como estão a reserva em setembro, que ela tinha uma cliente marcada para esse período, mas os hotéis cancelaram. Como o grupo são de terceira idade, eles estão meio receosos para irem. Então, como que está aí a questão das reservas Sim, para setembro? já estão reabertas as reservas, né? Inclusive, nós já estamos recebendo passageiros até durante o mês de julho, já temos algumas reservas. Então, a grande parte dos hotéis já voltaram a fazer reserva. A partir de setembro, a gente acredita que já esteja bem melhor a nossa condição, né, em todo o Brasil. São Luís e todo o estado do Maranhão teve um protocolo. Nós passamos por lockdown, então a gente teve um controle bem bacana de casos no estado e principalmente nos atrativos turísticos. Então, a gente acredita que seja controlado bem rápido. Uhum. Bacana. A Janice está perguntando qual o melhor lugar para se hospedar em São Luís. Em São Luís, eu recomendo próximo à praia, né, que não fica também tão distante ao centro histórico. Nós temos ali a Avenida Litorânea com algumas pousadas, a Ponta da Areia também, que aí o passageiro ele pode aproveitar a estrutura de barracas de praia que São Luís oferece, né, com restaurantes, com bares, e também o banho de mar, que quem vai principalmente de São Paulo, de Minas, que não tem essa facilidade de acessar o mar, está ali acordando com a brisa do mar ali no hotel. Maria, eu tive algumas perguntas aqui, assim, vou dar uma resumida, tá? Estou perguntando se tem alguma estrutura em questão de acessibilidade para pessoas estarem fazendo algum passeio. Eu sei que você falou, mas eu queria que você desse mais detalhe. Estrutura de carro, igual você falou, tem como fazer, mas tem que se programar com antecedência, né? Para a gente ter um cuidado, um zelo com o passageiro. Queria que você, né, falasse mais um pouquinho, só para deixar mais claro o pessoal Os nessa dúvida. passeios em São Luís, no nosso City Tour, a prefeitura ela oferece um carro que leva os passageiros a conhecerem o centro histórico. Então, ali tem essa acessibilidade para quem não vai caminhar, pode entrar nesse carrinho e conhecer o centro histórico ali sem precisar caminhar, e quem não pode caminhar também é uma vantagem. Agora, na região dos Lençóis Maranhenses, os passeios são feitos em veículo 4x4, que é aquele que precisa subir com auxílio de um banquinho na carroceria do carro, e também o passeio de lancha, né? Então, para o veículo 4x4, tem a opção do passageiro que tem dificuldade de mobilidade ir na cabine junto com o motorista. Então, isso facilita o acesso dele no carro, e aí a gente vê como fica para poder chegar o mais próximo possível das lagoas, ou então ele ficar acomodado com o auxílio do guia. O guia vai estar sempre auxiliando ele, principalmente nesses casos que exige, né, um acompanhamento especial. O guia vai estar com ele até o ponto onde ele possa se acomodar nas dunas. E o passeio de lancha é a mesma coisa. O que vai dificultar da lancha é ele descer em cada um dos atrativos. Então, se ele quiser ficar na lancha e não descer para visitar o vilarejo, tudo bem, ele pode ficar e só descer quando chegar em Caburé. Aí em Caburé é a mesma coisa, ele vai com auxílio do guia, com a pessoa acompanhante, que vai tirá-lo da lancha e deixar na estrutura de restaurantes também. Então, a gente pede que seja solicitado nesses casos com antecedência para a gente poder ali manejar da melhor forma possível a visita. Não vou dizer que é impossível de fazer, é um pouco mais trabalhoso, mas isso não impede, a gente não vai se... Tem como fazer, né? Isso, com certeza. Acho que você conseguiu sanar aí as dúvidas, Maria. Obrigado. E a última pergunta aqui para a gente finalizar
se tem algum passeio de ultraleve ou helicóptero para visualizar os lençóis. Existe lá em Barreirinhas o sobrevoo dos lençóis, porém nós, a Taguator, não oferece esse serviço porque ele não está credenciado como táxi aéreo junto à ANAC. Então, como nós não temos toda essa documentação que garanta a segurança do nosso passageiro, a gente não oferece, não é um produto na nossa prateleira. Mas existem passageiros que estão lá em Barreirinhas, né? É oferecido, né? As pessoas vêm até os hotéis, elas oferecem o serviço. E ele pode ser feito para quem estiver lá comprando diretamente com as empresas. Existem 2 empresas que fazem esse serviço lá em Barreirinhas, de sobrevoo. É belíssimo, realmente, é muito, muito interessante. Porém, como a gente não tem toda a documentação necessária, a gente preferiu por não comercializar. Mas, assim, aí fica a critério do passageiro, né? Esses passeios todos que você mencionou, a gente consegue fazer pela Taguatur, né? Isso, todos os que eu falei, sim, a gente consegue fazer. Bom, maravilha. A outra pergunta que é mais sobre roteiro, aí eu peço para os agentes perguntarem ou para a Diversa ou para a casa da gente, para a gente estar sanando as dúvidas. Certo. No mais é isso, Maria. Obrigado. Tá? Acho que você conseguiu aí. Conseguiu não, né? Sanar todas as dúvidas, né, dos agentes de viagens. Entrou uma questão aí também agora, João, que eu queria aproveitar, porque eu também tenho essa curiosidade do Festival de Carolina. Festival de Carolina. O Festival de Carolina. Alguém perguntou aqui que Festival de Carolina Festival é de esse? Inverno de Carolina. Festival de Inverno de Carolina. Isso, eu realmente não tenho conhecimento desse Festival de Inverno em Carolina. Qual a melhor época para ir nas cachoeiras de Carolina? Teve esse aqui mesmo. A melhor época para visita também é o ano inteiro. Nosso período chuvoso na região sul do estado, que é a região de Carolina, também ela vai do início de outubro até o mês de março. Então, esse período ele não é tão bom para visitar por conta das chuvas. Mas fora esse período que vai de outubro a março, é excelente para visitar a região sul, onde tem a Chapada das Mesas e toda a região de cachoeiras ali de Carolina, de Estreito e Riachão. Muito bom. Obrigado. Muito bom, Maria. Se me permite passar aqui, só para dar uma lembrança, uma lembrada pessoal, que o roteiro da semana, dos nossos webinars. Eu acho que só dessa semana, né, João? De amanhã e depois, pode falar. Semana mesmo. Amanhã vai ter um extra, né, da Rituale. Isso. Vai ser às 10 da manhã. Às 10 da manhã. Também às 10 da manhã do Iberostar Cancún. Só para dar isso mesmo. O pessoal que está presente, tá? Isso, amanhã tem esses dois eventos para a gente encerrar a semana aí. Exatamente. Agora vai ter o sorteio, né? O Bruno já deve estar... Isso, Bruno, rola aí. Posso pôr meu e-mail também ou não? Ah, claro que não. Vivi Laredo. Vivi Laredo, de Divinópolis. Vivi Laredo. Ótimo, muito bem, parabéns. Nós entraremos em contato aí para te passar as informações a respeito dessa premiação da Taguatur. Eu não sei se o secretário está por aí ainda, o Catulé está por aí? Acho que não mais, né? Deve ter saído, não estou vendo. Tá bom. Bom, agradeço, né? Agradeço pela oportunidade, pela presença dele na abertura. Obrigado por tê-lo convidado também, viu, Maria? Foi um prazer. Um prazer, muito obrigado pela presença de todos aqui, em nome do Grupo AB, em nome da Diversa, eu agradeço a presença de todos vocês e os convidados da Casa do Agente também, muito obrigado pelo prestígio que nos dão, muito obrigado pela presença de vocês. Maria, mais uma vez, obrigado, João, obrigado, Bruno, obrigado, Silvia, que estão nos ajudando aí no backstage, né, com as informações todas, um grande prazer, estou vendo um monte de gente conhecida aqui, um grande abraço, nos vemos amanhã. Aninha, todo mundo espetacular, um espetacular evento do Rituale amanhã. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Pelo espaço e espero vocês no Maranhão, assim que puderem. Muito lindo. Muito espetáculo mesmo. Até amanhã, pessoal. 10 horas, hein?